E aí galera, comprei essa placa aqui de supostos 35 watts, né, com a porta USB, supostamente para carregar celular, né, em áreas remotas, mas eu comprei isso com o objetivo de testar o quanto uma placa solar perde na prática, né, com a inclinação do sol, porque eu quero botar a placa solar na minha casa, mas eu não pretendo botar fixa, né, eu quero fazer experiência para ver se vale a pena montar uma estrutura para deixar ela móvel, né? Deixar ela acompanhando o sol, né? Que não girassol, né? Então eu comprei essa coisinha também, que também é supostamente para 35 watts, né? Aqui ele está marcando 5 volts já, né? Que está entrando. E como está desligado aqui, né? Não liguei a carga. Ele por enquanto está zerado, né? 0 watts, né? Eu fiz isso aqui com as inclinações, né? Rascunhando porcamente, né? Então aqui no 0 graus, eu estou perto do meio-dia. Então com 0 grau aqui, agora eu vou fazer para esse lado aqui, ao contrário do sol, né? Então aqui tá com 3,3 watts. Com 22 graus cai para 3,1. Com 45 graus vai para 2,1. Com 68 cai para 1 watt. E aqui com 90 graus ele está marcando só 0,8, 0,08. Tá de costas. Deixa eu aumentar a carga aqui para 1 ampere e meio desse teste de carga. 1 ampere e meio. No zero ele está em 2,7. Com 22, 2,5. Com 45, 2. Com 68, 1,55. E aqui no 90, que eu sei que não é 90, cai para 0,2, 0,1. Mas essa é a curiosidade, né? Mostrar esse bichinho aqui, realmente ele funciona bacana, é bem interessante a funcionalidade dele, um teste de carga de 35 watts. E a plaquetinha solar, eu acho que consegue recarregar um celular. Eu acho, não testei na prática o celular, mas cara, é quinquilharia. Não, se recarregar vai ser muito devagar e não vai demorar, e não deve durar muita coisa não, né? Eu vou me surpreender se ele aguentar os 2 dias de teste que eu pretendo fazer, né? Entre a placa pegando o sol direto, fixa na telha, né? E depois pegando o sol direto, se movendo, né? Acompanhando o sol. Eu acho que eu vou até fazer o teste acompanhando o sol primeiro, né? Porque ele permite aqui ver o acumulado, né? Então, por exemplo, aqui, né? Só nesse pouquinho de teste que eu fiz, né? Ele acumulou quase 0,1 ampere hora, né? Então é bem interessante, né, o resultado, né? Então, para resumir a coisa, né, eu fiz medições no horário de meio-dia, várias medições. Também fiz medições no horário de 16 horas. E combinei todos esses dados que eu coletei, né? A minha primeira conclusão em relação a isso é que eu criei uma curva de potência disponível, né? Com base nos dados que eu coletei. Então, 100% seria o horário de meio-dia, com a placa apontada para o sol, seria o 100% de potência. E às 16 horas, com a placa apontada para o sol, eu tenho 75% arredondando aqui, né? De potência que eu consigo em relação ao horário máximo, né, de meio-dia, né? E para calcular um pouco melhor, né, eu extrapolei também um pouco de dados para 7 horas da manhã e 17 horas, né, que na minha região tem sol, né, nesse horário ainda, dependendo da época do ano, né. Então eu tenho esse segundo gráfico aqui, né, que é
a diferença, né? São duas curvas, né? No horário de meio-dia e no horário de 16 horas, né? O quanto eu consegui produzir na média, né? Em ambos os horários, né? Com a plaquetinha, né? A plaquetinha é o tempo todo trabalhando praticamente em curto, né? Em relação ao teste, né? De carga, né? Então, no 0 grau aqui, quer dizer a placa apontada diretamente para o sol no horário de meio-dia, né? Já nas 16 horas da tarde, né? O ângulo aqui mais ou menos entre 45 e 67 graus aqui é onde eu tenho o máximo, né? Por aqui, né? Porque nesse momento de 16 horas, né? O sol está mais ou menos uns 30 graus de altura, né? Na inclinação de 30 graus, a sombra dele, né? Então, nesse ponto de 16 horas é meio que linear, né? Uma curva meio chata, né? Tanto faz apontado diretamente para o sol ou um tanto mais para baixo ou para cima, a produção vai ser a mesma, né? Você não tem um pico, que nem você tem no meio-dia, na hora de meio-dia, né? E aí a diferença entre o pico que eu consegui no horário de meio-dia por hora de 16 horas é mais ou menos 75%, né? Que é o que levou ao primeiro gráfico, né? De diferença, né? De 75% entre mínimo e máximo, né? E aí eu combinei todos esses dados, né, para ter esse terceiro gráfico, né, que é realmente comparando teoricamente a placa fixa versus móveis com os dados que eu obtive nos meus testes, né. Eu não testei fazendo realmente o teste derradeiro, né, de deixar na prática a placa o dia inteiro no telhado. Isso aqui é só teórico com os dados preliminares que eu consegui, né. Então, a placa móvel ela consegue uma produção muito mais constante, né, de energia, né, porque ela vai seguir o sol e vai conseguir aproveitar o máximo de energia que o sol consegue prover naquele momento, né. Já a placa fixa, né, a cada horário, né, você vai estar com a placa inclinando, né. E aí o problema é que isso aqui eu simulei do meu telhado, que está numa inclinação de 15 graus, né. Então, no horário de meio-dia, com a placa fixa, eu já não vou conseguir ter o 100%, né, que teórico, porque a placa no horário de meio-dia, que é o horário que eu tenho mais energia disponível, a placa não vai estar apontada a 100% para o sol, né? Vai ter uma pequena diferença. Então, isso na prática representa, nos meus dados aqui, representou 27% de diferença na produção diária. Os gringos, eles falam que na média, a diferença entre a placa fixa e móvel é de 30%. Então, assim, o meu teste aqui caseiro, ele chegou muito perto desse número, né? Então, eu imagino que eu não errei por muito, né, a minha teoria aqui, né? E para finalizar, né, na prática, né, como é que seria na minha casa? Na minha casa, né, o telhado é em cerca de 15 graus, né? E tem esse canto aqui, que é onde está a parede, e seria onde eu justamente colocaria as placas, né? Até porque mais para frente eu pretendo fazer a varanda, né? Ou antes ou depois das placas solares, né? Provavelmente antes de colocar a placa solar eu pretendo fazer essa varanda, que vai estar na mesma altura do telhado principal, né? Então eu vou ter aqui uma cumieira, né? Que vai ser esse ponto aqui onde a placa vai estar apoiada, né? Apesar que eu também tenho uma ideia de botar a placa de uma forma que ela possa correr, literalmente correr como se fosse um portão, né? Por cima do telhado, né? E mover, né? Nesse canto aqui ele faria esse movimento, né? Para cima e para baixo, né? Inclinando, né? E a situação na minha casa é bem vantajosa, né? Porque esse canto aqui ele fica esse aqui praticamente, né? E o sol passa por cima da minha casa quase que na longitudinal. Então a inclinação é relativamente baixa. E aí, como eu moro aqui na região norte, já relativamente próximo do Equador, né? Então a variação, né, realmente seria só a variação praticamente do ângulo da Terra, né? Porque eu usei um aplicativo para medir, né? E aí eu tenho, se eu não falei, 9 graus de diferença em relação ao Equador, né? Então eu fico com um baita de um sol aqui, né, para testar, para usar, né? E a minha ideia seria usar 6 placas, da mais potente que eu conseguir botar, porque eu tenho um espaço aqui de cerca de 8 metros, né, de parede, né, que eu posso apoiar essas placas em cima, uma boa fixação, até porque o vento
vai ser um fator crucial, né? Tem que estar muito bem fixado para não ter problema com vento. Porque a gente já é bem comum, já tem uns vários vídeos na internet daquelas fazendas solares que tem as placas móveis e já aconteceu de ter vendaval e quebrar o mecanismo, né? E quebrar a placa. Então isso aí tem que ser muito bem pensado para não acontecer isso. E aí é bem interessante isso aqui, porque nessa situação de configuração eu consigo botar 6 placas no espaço que eu tenho, né? De área construída aqui de telhado, na verdade eu tenho vai dar mais de 100 metros quadrados de telhado, né? Incluindo a varanda que vai ter, né? Que a varanda que vai ter 50 metros quadrados de varanda, né? Mais o telhado atual, que vai ter cerca de 90 metros quadrados por aí. E aí, telhado que eu possa utilizar realmente, né? E aí os gringos falam que às vezes você fazer todo um trabalho de estrutura, de complicação, blá blá blá, basta colocar 30% a mais de placa. Só que assim, eu não estou tão propenso a colocar 30% a mais de placa, porque é um custo inicial que vai se pagar, beleza. E só que eu não sou muito fã dessa ideia, particularmente. Se eu posso ter menos produzindo mais, tá ótimo. Porque por mais que você queira, a tua produção, se tu começa a colocar mais placa, vai ter um momento do dia que tu vai ter um pico de produção. E toda a tua instalação vai ter que estar dimensionada para esse pico de produção, né? Pensando justamente nisso aí. Tanto é que as fazendas solares, aquelas grandes fazendas solares, geralmente tem o rastreador, né? Para ter uma produção, porque 30% numa fazenda com milhares de placas, isso aí dá uma baita diferença, uma diferença gigantesca financeiramente, né? E eles querem produzir o máximo possível pelo maior tempo possível, né, de energia, né? Para ter o menor tempo possível de retorno de investimento, né? E essa estrutura aqui, na minha situação, que seria um rastreador solar de um eixo só, que seria o mais simples possível, me parece que eu consigo reduzir meu tempo de retorno de investimento aqui rápido, né? Eu não vou trazer essas contas, né? Porque eu não fiz elas ainda, só fiz de cabeça. Mas essa é a teoria, né? Eu acho que mais pra frente vai ter um vídeo com a prática, né? Porque fazendo um cálculo de cabeça, para colocar o rastreador, eu vou gastar aí tranquilamente mais 150 kg de aço. O aço eu estou conseguindo na casa dos R$10, né? Então seria uns R$1.500 de aço. A mão de obra seria eu. E aí, isso aí eu não contaria com mão de obra, porque seria eu mesmo. Mas aí é um custo a mais, né? R$1.500, no meu caso, dá umas 4 contas de energia, né? 4 ou 5, né? Porque minha conta de energia vem entre R$300 e R$400. E aí aumenta o tempo de retorno de investimento, né? Mas essa é a consideração. Acho que o vídeo acabou ficando longo. Espero que tenha sido útil para alguém, a curiosidade, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Mas é isso aí.